segundo encontro de casais, né, do ano, da Igreja Batista Bíblica em Cidade de Deus, é a continuidade daquilo que nós iniciamos no primeiro encontro. Eu vou dar uma série durante os encontros que nós tivermos no ano, e eu quero pensar hoje sobre se você está entregando o que prometeu. É uma pergunta: você está entregando o que prometeu? E na realidade eu quero trazer para vocês alguns sintomas de casamentos que já acabaram e a pessoa não sabe, ou faz de conta que não sabe, que o seu casamento já faliu, já terminou, e existem alguns sintomas. No último encontro de casais, nós abordamos o tema, a importância dos votos no casamento, e eu chamei a atenção de vocês que uma das razões pelas quais os casamentos acabam falindo é que parece que muita gente fica empolgado com aquela noite, né? Vestido de noiva, marcha nupcial, e não lembra dos votos que fez. Então, no nosso primeiro encontro nós pensamos nisso, sobre a importância dos votos no casamento. E você que estava na casa da Mônica deve responder para Deus e para o seu cônjuge. Se você assumiu o compromisso de cumprir o que prometeu antes de receber a aliança. Então, antes de receber aquela aliança, antes de colocar, antes de fazer aquela oração, foi prometido alguma coisa, né? O encontro de casais, irmãos, precisamos entender, ele não é um encontro social. Precisa ficar bem claro. Ele não é um encontro social. Eu fico feliz de que os irmãos vieram. Tem alguns irmãos sempre dizendo para mim: pastor, eu quero vir, quero aprender. Não tem problema, mas não é um encontro social. Para quem vem como casal, para quem está aqui ao lado da sua esposa, precisa entender isso. Não é um momento para descontração. Nós temos outros momentos na Bíblia, na vida da igreja, para descontração. Por exemplo, amanhã de manhã nós teremos um momento muito descontraído, que é o nosso café da manhã, né? Chega cedo, brinca, se diverte, né? Antes da escola dominical. Também não é uma oportunidade para mostrar roupa nova, nem cabelo. Tem gente que tem aquela preocupação com roupa nova, faz cabelo, pinta a unha, né? Isso aqui não é um encontro para demonstração. Isso aqui é muito sério. E por que é muito sério? Porque nós estamos diante de Deus. E é tão sério que houve promessas diante de Deus e havia testemunhas lá. Às vezes nós esquecemos que no nosso casamento haviam testemunhas, além de Deus. Tanto é que o celebrante pergunta, né, acerca dos votos, né, e ele diz que você está diante de Deus e das testemunhas. Então é algo sério. Mas aqui vem a pergunta, né? Você está entregando aquilo que prometeu? A pergunta, ela deve dominar o nosso pensamento. Tome cuidado, porque com Deus não se brinca. Se você observar o contexto das parábolas dos talentos e das minas, essa parábola tem um ensino muito importante para nós, que elas pertencem a uma série de exortações que Jesus faz ao falar da sua volta à terra. Então Jesus está falando do seu retorno. Jesus tem essa preocupação de trazer aqueles prenúncios dos últimos dias. Ele tem a preocupação de falar para os seus discípulos como seriam aqueles dias difíceis, né? E tem um ponto lá que deveria ser pensado por nós, né? Porventura, quando voltar, o Filho do Homem vai achar, né, fé verdadeira, por se multiplicar a iniquidade, que o amor de muitos esfriará. E preste atenção, esse amor, ele pode estar ligado também dentro do casamento, quando as pessoas passam a viver esse relacionamento como uma espécie de obrigação ou de resposta para a sociedade. E quem começa a viver a vida conjugal para dar uma resposta para a sociedade ou para a igreja, perdeu o conteúdo e perdeu a sensatez e o conceito de saber o que é um casamento. Então, quando Jesus cita essas parábolas, esse discurso de Jesus
ele ficou conhecido como sermão escatológico, porque ele está falando das últimas coisas. E Jesus diz que por falta de compromisso, por falta de omissão, aquilo que é seu pode ser tirado e ser dado para outro. Eu vou repetir, no contexto dessas parábolas, parábola dos talentos, a parábola das minas, Jesus traz um ponto que é importante: aquilo que é seu pode ser retirado e ser dado para outro ou para outra. Geralmente nós não pensamos nisso com relação à nossa vida conjugal. Não estou aqui incentivando o divórcio para ninguém, mas, irmãos, é possível, e vocês vão perceber aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. As parábolas, se você lê em casa depois com cuidado, elas são claras. Até pouco tempo eu não tinha refletido nessas parábolas dessa forma, eu não havia percebido isso, mas elas dizem, Jesus fala com todas as letras, né? Preste atenção, fique atento, para que aquilo que é seu não seja dado para outros, não seja tirado de você. E essas parábolas, elas tratam dessas questões de valores que nós temos na vida. Qual é o bem maior da nossa vida? O que nós temos de mais precioso? Um dia eu surpreendi uma pessoa quando me fez a seguinte pergunta. É interessante que isso foi no contexto de um naufrágio lá em Codajás, e alguém me perguntou se eu tivesse um filho ou a esposa, o que eu salvaria primeiro. Eu disse que salvaria a esposa, porque ela poderia depois me dar o quê? Outro filho. Mas se você perguntar isso para uma mãe, ela deixa o coitado morrer e ela salva o filho, pode ter certeza, tá? E esse não foi o compromisso assumido diante de Deus. Observe que o compromisso assumido diante de Deus não tem filho, é só os dois. Então a pergunta persiste: você está entregando aquilo que você prometeu, né? E quando Jesus trata dessas parábolas, ele vai falar do servo inútil. E esse servo inútil, ele se torna mentiroso por não cumprir as suas obrigações. Então, quando nós não cumprimos os nossos votos, nós não entregamos aquilo que nós prometemos, nós estamos nos tornando mentirosos diante de Deus, por não cumprir as nossas obrigações. Por isso, a pergunta, tema de hoje é importante, deve nos fazer pensar, mais uma vez, né? Você está entregando aquilo que prometeu? Observem que quando Jesus enfatiza esse dever de cumprir a palavra, deve vir à nossa mente um ensino da parte dele que diz o que? Seja a sua palavra o que? Se ensina ou não e cumpra, para que você não seja usado o que? Pelo diabo. Então é feita uma pergunta para você lá em cima: você aceita? Você está disposto a pagar o preço? Tem um preço a ser pago. É na alegria, na tristeza, é na pobreza, né? É na riqueza, é na fartura e é na faltura também, quando faltam as coisas, né? Então Jesus diz que o diabo tira proveito quando nós não atentamos para isso. Agora, eu quero pensar com vocês então quais são os sintomas que mostram a falência de um casamento. Em primeiro lugar, é o excesso de ressentimentos. Existem casais que guardam ressentimentos na alma, e isso é muito comum do sexo feminino. Às vezes o marido pisou na bola anos atrás e ela mantém aquilo lá. Toda e qualquer oportunidade que ela tem, ela desenterra o defunto, joga na cara, traz problema, né? Então, acúmulo de ressentimento, isso são assuntos mal resolvidos, e um assunto mal resolvido pode decretar a falência do casamento. Eu sei da história de um casal que eles estavam vendo fotos antigas em família, né, na casa do pai do cônjuge, e a mulher viu lá uma foto que a família tinha, ele com uma namorada naquele período
juventude e ela se ofendeu. Então, a gente precisa resolver os problemas, precisa tratar, em primeiro lugar, a nossa mente para que as coisas fluam dentro de casa. Casais que guardam mágoas anos e anos no coração, não aprenderam o que é perdoar, ainda não perdoaram, precisa perdoar. Gente que não esquece, que sempre procura um motivo para arrancar, né, a casca da ferida, lembra? Vocês lembram quando a gente caía, quando era um molecão assim, né? Jovem, caía que feria, dava aquela ferida aí. Às vezes não tinha o que fazer, você ficava o que? Arrancando a casca da ferida. E quando arrancava, o que acontecia? Sangrava. Então tem gente que fica ali arrancando a casca da ferida constantemente, né? Vendo o sangrar, ou seja, gente que não procura esquecer, não trata a sua cabeça. E essa falta de perdão e essas mágoas levam ao segundo sintoma. Se o primeiro sintoma é excesso de ressentimento, o segundo sintoma são reclamações sem razão, sem necessidade e em demasia. Se você é alguém que reclama muito, que reclama sem necessidade, que reclama em demasia, pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa insuportável. Ninguém vai querer ficar perto de você. E algumas pessoas têm prazer de serem assim. Olha, não mexe comigo, não pisa no meu calo, porque eu faço isso, eu sou aquilo outro. Depois você vai aprender uma coisa, e seria bom que quando você saísse daqui procurasse um médico, que você vai aprender que os seus fluidos, eles não estão bem. Depois você vai saber que fluidos são esses. Então, reclamações sem razão, sem necessidade, reclamações em demasia, quando erros do passado não ficaram para trás. Interessante que nós aprendemos nas Escrituras que quando Deus nos perdoou, Ele pegou tudo aquilo que nós fizemos de errado e Ele jogou para o mar do... Mas nós guardamos no baú. Nós guardamos no baú e sempre que temos a oportunidade a gente abre esse baú em casa, né, e descarrega em cima do outro. Rancor. Se você estudar bem psicologia, você vai entender uma coisa: o ódio é tão próximo do amor que é possível que você tenha ódio no lugar de amor. É impressionante isso. Esse está dentro de um dos pontos que eu vou abordar talvez no próximo encontro de casais, tá? Tem gente que diz que ama, tem uma certa atração, mas quando esses ressentimentos são colocados para fora, quando se abre a caixa de ferramenta, todo esse ódio é colocado para fora. Então, nós devemos pensar acerca disso. É possível que nós tenhamos grande parte daquilo que confessamos como amor, na realidade é ódio. Porque às vezes a gente fica falando, né, para a questão do suportar uns aos outros. Então, suportar uns aos outros, a Bíblia está falando ali de relacionamentos dentro da igreja, entre irmãos, não é entre casais. A gente precisa entender isso, tá? Erros do passado devem ficar para trás, ressentimentos devem ser tratados, rancor deve ser limpo do nosso coração, porque isso pode dominar a relação. Terceiro sintoma: no casamento falido, os afazeres da casa são mais importantes que o cônjuge. Preste atenção, tem gente que acorda e a primeira coisa que essa pessoa vai fazer são os seus afazeres, né? Tem gente que tem mulher que vai limpar a casa, tem homem que vai lavar o carro, tem homem que, se bem que na nossa maioria, a maioria trabalha, né? E hoje em dia dificilmente eu conheço uma esposa que levanta para fazer o café para o esposo. Dificilmente. A grande maioria sai de casa, às vezes sem tomar um bom café, sem ter a presença da esposa, porque o que vale ela tem que dormir até mais tarde. O que vale é o seu descanso, o que vale é o seu prazer pessoal. Então, um dos pontos de um casamento falido é esse: os afazeres da casa são mais importantes que o cônjuge. Irmão, na minha casa tem um Deus.
Não sou eu, pode ter certeza. E vocês me perguntaram o que mais eu odeio na minha casa, chama-se máquina de lavar. Um dia eu já fiquei pensando em botar uma bomba lá dentro. Tá? Porque a voz que mais eu ouço lá em casa é da máquina de lavar. Eu gostaria de ouvir a voz do Bernardo, eu gostaria de ouvir a voz da minha esposa, eu gostaria de ouvir a voz dos meus filhos. Hoje nós estava comentando com uma amiga que foi lá em casa, né, Claudiane, que eu sofri muito eu senti muito quando meu filho foi embora. Quando o Júlio casou, que ele foi embora, porque ele saía cedo para o quartel, ele estava no quartel na hora, e todos os dias eu levantava cedo, eu fazia café, eu tomava café com meu filho, e nós tínhamos um tempo juntos. E quando ele casou, eu perdi o meu parceiro, eu perdi o meu amigo, né, de todos os dias. Aí eu passei a estudar mais para suprir a falta do amigo. Então, quando a nossa prioridade são os afazeres da casa, são as nossas obrigações, isso leva a uma fuga do outro. Preste atenção, se faz isso inconscientemente, há uma fuga do outro, sabe? O lavar roupa é mais importante, o lavar a louça é mais importante, varrer a casa é mais importante, colocar a roupa no varal é mais importante, as coisas se tornam mais importantes do que o cônjuge. Triste isso, tá? E aí o que acontece? Quem prioriza esse tipo de coisa entra numa rotina cansativa, enfadonha, e por não ter sentido, a culpa é do cônjuge. Ela acaba culpando o cônjuge, ele acaba culpando ela, quando na realidade é uma deficiência. O quê? Nós colocamos prioridades que não são as prioridades que nós prometemos quando casamos. Quando fizemos os votos, nós não fizemos esse tipo de voto, que nós íamos colocar a casa em primeiro lugar, os afazeres em primeiro lugar, né? Depois disso, vem um outro sintoma no casamento falido, que troca-se o amor do cônjuge pelos bens, pelos filhos e pelos netos. Então o cônjuge passa a fazer parte da mobília. Você olha para o seu marido, ele faz parte da casa, ele faz parte da mobília. Ele está ali só para cumprir uma função. Você olha para ela está ali só para fazer parte da mobília, para cumprir uma função. Essa questão de diálogo, essa questão de amor, essa questão de convivência, isso pode ser deixado para depois. Geralmente as pessoas pensam assim: depois eu resolvo, depois eu cuido, depois eu limpo, depois eu vejo, depois eu faço. E o problema é você deixar o outro para depois. E quem deixa para depois, acaba também ficando para depois. Quinto sintoma: o casamento falido, ele pode gerar tanto desprezo, quanto monitoramento e controle. Desprezo, monitoramento e controle, ou seja, desenvolve-se uma super proteção que nos leva à infância. E aqui tem um outro ponto. Tá? Não trate a sua esposa como filha, não trate o seu esposo como filho, porque quando a gente cria essa super proteção, a gente começa a tratar como filho. E aqui eu quero pedir para você: livre-se desse instinto paterno e materno que agride, que incomoda o outro. Nós não somos crianças, nós somos adultos. E aí é triste, queridos, quando você vê, está pensando em alguma coisa, está tentando se concentrar, ou está tentando até ter um diálogo com alguém chega: já tomou o teu remédio? Ele sabe, ela sabe que tem que tomar o remédio. Você não precisa estar falando: já tomou o teu remédio? Né? Vai usar essa roupa de novo? Está comendo muita gordura? Outra coisa, alguém começa a brincar com o filho, com o neto, rola no chão, e diz: isso é coisa de menino, está virando menino. Então, sabe, o seu esposo, a sua esposa não precisa desse tipo de controle. Deixa ele livre, deixe livre.
Existem casais que têm dificuldade até no toque. Quando alguém se aproxima para tocar, aí olha assim, o que tu está querendo? Alguém já me perguntou isso uma vez, pastor, toda vez que eu vou chegar perto, o que tu está querendo? Ora, o que tu está querendo? Rezar, né? Orar, está querendo rezar a ladainha? Está querendo orar? Ou seja, se é hora de estar pensando nisso. Então, você precisa entender uma coisa, principalmente como mulher. O homem, ele foi colocado como líder sobre a sua vida. E aqui você vai ter que aprender uma coisa: não se confronta um líder. Toda vez que você confrontar um líder, você vai ter problema. Todas as vezes. E depois eu vou dar um exemplo para vocês, de uma mulher que morava no palácio e perdeu tudo, porque ela tentou proteger o marido, ela tentou atacar o marido, ela recriminou o seu marido, e ela recebeu como punição, segundo alguns teólogos, a esterilidade. Então, no casamento falido, você não se importa mais em resolver as brigas, sabe? As brigas se tornam tão rotineiras que ninguém tem mais necessidade de resolver, ninguém se preocupa com isso. E quando não se preocupa para resolver as brigas, elas são guardadas naquele baú. E a cada nova briga, né, elas são colocadas para fora. Agora, quem gosta de brigar muito, eu tenho uma dica. Por que você, quando vai brigar, não entra logo num acordo? Sabe, escolhe a arma que você quer, que eu vou escolher a minha. Porque, irmão, se a gente vai brigar só para fazer enxame, é melhor não brigar. Porque se vai brigar, vai logo para se matar de uma vez. Acaba, sabe, com isso. Põe um ponto final na coisa, para ninguém ficar aquele negócio ranzinho, sabe? Fica jogando um na cara do outro, desenterra defunto e tal. Deus não projetou isso num casamento. Não existe esse tipo de atitude. Então, na maioria das vezes, pensa-se que não há mais jeito. Na maioria das vezes, a coisa se torna tão rotineira que as pessoas chegam a pensar que não há mais jeito. E é triste quando alguém diz: esse aí ou essa aí não tem mais jeito. É triste quando alguém diz isso. É triste quando alguém diz que você não tem mais jeito. E aí eu quero chamar a atenção que tem. O Senhor Jesus transforma, Ele muda. No casamento falido, uma simples conversa termina em briga ou incompreensão. O casamento, quando ele já está falido, uma simples conversa, às vezes alguém vai contar alguma coisa para o outro: amor, você sabe que isso assim, aí já vem a resposta de lá, mas por causa disso, sabe? Não estou querendo brigar, não estou querendo a tua opinião, só estou contando uma história para você. Será que é difícil ouvir? Nós estamos vivendo um período da história que é muito difícil alguém parar para te ouvir. Você começa a contar um problema, primeira coisa que o cara diz, volta de lá, né? O meu problema é pior, a minha dor é maior. Sabe o que é isso? Espírito de autocomiseração. Então você não consegue ouvir o outro, você não consegue acolher o outro. E às vezes a gente pensa que não, isso às vezes está próximo de nós, dentro das nossas casas, tá? Há vezes em que você vai compartilhar um fato e aí vem um julgamento pesado de lá para cá. No casamento falido, não se dá a mínima. Ele ou ela não quer conversar, não quer brincar. Às vezes você vai contar uma piada, se torna uma agressão. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o cônjuge, ele às vezes é visto como um gaiato, como um incômodo. Às vezes eu vejo isso, irmãos. Às vezes eu estou visitando por aí, tá, e o cara está lá, vai fazer uma brincadeira. Quando ele vai fazer uma brincadeira, ele recebe uma patada de lá para cá. Isso é sério. Um dia